Olá, bem-vinda ao canal de Ginny UK. Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo os prós e os contras de você estar investindo através de ETFs. Se você não sabe o que é um ETF, ele é um fundo, como se fosse um cesto. Imagina que você está indo no supermercado e quando você vai lá comprar uma laranja, por exemplo, se você tá com um pouco de pressa, não quer estar escolhendo as laranjas, você vai lá e pega aquele saquinho de laranjas e leva para casa. Quando você leva para casa, pode ter que tenha laranjas muito boas e laranjas que não são muito boas e algumas ruins. Mas quando você vai fazer o suco, você espreme todas e vai ter uma média de todas aquelas laranjas. Isso seria o ETF. Só que no caso do ETF, ele tem dentro desse saco, desse cesto, vários tipos de empresas. Então pode ter empresas boas, ruins, médias, mas você sempre vai ter o quê? A média de todas elas. E aí, se acaso você fosse comprar, por exemplo, somente uma laranja, que seria no caso quando você investe em ações individuais, você pode, se você tem tempo e você sabe como escolher uma boa laranja, você vai apalpar, você vai ver se ela tem muito suco, se ela vai dar um sucão para você. Ou também pode ser que, se você não sabe muito bem como escolher, você vai pegar uma laranja podre. Então, se você não sabe muito como analisar, né, uma empresa, ou também, né, nesse caso da laranja, você vai pelo saquinho, que você vai ter uma média de várias laranjas, então de várias empresas. Então, mais ou menos, é isso para você estar entendendo. Então, vamos começar pelos prós. Qual o lado bom de investir através dos ETFs? Um ponto principal é que os ETFs, eles acabam diminuindo o nosso risco. Por quê? Porque ele traz pra gente já uma diversificação pronta, como o caso das laranjas. Então você não precisa ficar se preocupando de escolher várias empresas para fazer essa diversificação. Em um ETF você pode ter várias empresas ali dentro. Por exemplo, vamos pegar um índice aqui do Reino Unido, que é o FTSE 100. Esse índice, ele tem as 100 maiores empresas do Reino Unido. Então, se você não sabe quais empresas investir no Reino Unido, você pegaria, por exemplo, um ETF que lastreia esse índice, e aí você iria comprar esse ETF e você estaria investindo nas 100 maiores empresas do Reino Unido. Isso vai fazer com que você diminua os seus riscos. Quanto mais for diversificada a sua carteira de investimentos, menor vai ser o risco. Então você acaba começando de uma forma mais segura, mesmo sendo no caso das ações. E aí você pode fazer uma diversificação em um ETF dos Estados Unidos, um ETF da Europa, um ETF que pegue todas as empresas do mundo. Então você acaba não precisando comprar 100 ETFs, você pode comprar um ou dois, três, e isso já vai dar uma grande diversificação. Ou, por exemplo, somente um. Um outro fator muito legal é que os ETFs, eles acabam tendo um valor bem legal pra gente começar a investir. Ele é baratinho, ele não precisa de 1.000 pounds para você estar investindo. Tem ETFs de 5 pounds, tem ETF de 30, 60, 100 pounds. Então você, com 50 pounds, vai estar investindo em 50 mil empresas ou 100 empresas e assim por diante. Então ele acaba ficando muito barato. E também ele acaba cobrando um pouquinho, né, uma taxa muito baratinha pra gente, para poder entregar esse produto nessa cesto já pronto. Então todo ETF ele vai cobrar uma taxinha, e geralmente é uma taxinha muito pequena. Então esses são os prós de você investir através de um ETF. Agora vamos pular lá pros contras. Quais as coisas ruins de investir através desse ETF? Um ponto principal contra os ETFs é que, se esse índice que você estiver investindo, que esse ETF está lastreando, der uma média de 10% ao ano no longo prazo, você não vai conseguir ganhar mais do que isso. Então ele acaba limitando um pouco seus ganhos. Se você tivesse investido talvez em boas ações individuais, talvez o seu ganho poderia ser maior, mas também poderia ser menor. Então você não tem uma chance de expansão muito grande além do que aquele índice vai dar. Então, porque ele faz o quê? Sempre a média. Tem esse contra de você, se você investisse somente em ações individuais, você poderia ter um ganho maior, mas também é aquela questão de que você não tem conhecimento para realmente analisar uma ação. Talvez seria muito mais oportuno, muito melhor você investir mesmo através dos ETFs. Lembrando que, se você ficar esperando o tempo de começar a aprender, de saber realmente como investir uma ação, que isso demora, não é um conhecimento que você lê um livro e já aprende 100%, é prática. Então, até que você vai aprendendo, que foi como eu comecei, fui investindo em ETFs. Quando eu percebi que eu poderia escolher minhas próprias empresas e eu sabia o que estava fazendo,
Aí eu comecei a migrar esse dinheiro que eu investia nos ETFs em ações que eu achava que valeriam a pena. Então, o primeiro contra seria isso, que não é tanto um contra, mas a gente tem que analisar dos dois lados. Uma outra coisa que a gente tem que estar muito atenta, como eu já falei, é das charges, das fees, né? O quanto eles cobram. Muita atenção quando você for olhar esse ETF para comprar. Você vai lá entrar nos documentos para ver o prospectus desse ETF e vai lá ver se tem uma charge que é muito comum de ter, que pega as pessoas. Então, quando você entrar dentro do prospectus ali do seu ETF, você vai lá em charges e vê o que ele cobra. Se ele cobra para você sair desse fundo para vender ou se ele cobra entry charge, que geralmente se cobra é um valor de 1%, 5%, então se tiver já não vale a pena. E existem tantas empresas boas de ETFs, gestoras de ETFs por aí, que você pode encontrar uma outra empresa que também tem o mesmo ETF, que geralmente o que muda é essas taxinhas, então é realmente muito importante você ver. Se tiver esse entry charge, se tiver a charge para você vender esse fundo e também se esse ETF cobrar mais de 0,5 para te oferecer esse texto de ações, tá? Então, sempre assim, se cobrou 0,60, já é caro, não vale, porque a sua rentabilidade vai ser diminuída quando você paga muitas taxas. Então, por isso que eu sempre indico vocês investirem em plataformas baratas, que vocês não tenham muitos gastos, porque isso vai interferir diretamente nos seus ganhos lá no final. Um outro ponto negativo é que, como você compra esse saquinho pronto, você não vai poder de fato escolher as ações, o que tiver ali dentro. Então, isso seria um ponto negativo. Mas acaba que os ETFs eles têm mais pontos positivos do que negativos. E eles são um excelente modo de você começar a investir. Então não fica se prendendo que você tem que saber analisar as empresas de cabo a rabo. Não, comece com isso porque já é algo que você vai fazer por você. No longo prazo você vai agradecer por ter começado. E aí com isso você vai estudando. E se você também não quiser, tá tudo bem. É uma excelente forma de investimento. Espero que você tenha gostado. Dá aquele like aqui para me ajudar, para ajudar o meu trabalho, compartilha, já se inscreve no canal e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!